Bem-vindos à Igreja Trinity Online. O nosso desejo é abençoar o seu coração, abençoar a sua vida e que nesse dia a sua reflexão a respeito das Escrituras Sagradas traga para você uma nova prática de vida. Vamos louvar a Deus, vamos cantar louvores. Eu vou chamar os meninos do Songs of Trinity que têm feito um trabalho maravilhoso, que têm lutado para manter músicas que tenham conteúdo, que digam coisas a respeito das Escrituras Sagradas e não só uma musiquinha bonitinha, um ritmo bacana. Tá bom? Vamos lá adorar a Deus. Jesus, seu sangue
nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação. O seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Nós adoramos o Rei. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Foi pelos homens rejeitado, mas Deus o exaltou. Mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Nós adoramos Jesus. Ele habita hoje em nós. 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 Ele habita. Jesus, nós adoramos Jesus.
aquele que é Rei, a Ele seja a glória. Jesus, nós exaltamos. Jesus, Jesus, seu nome tem poder para mudar a história. Seu nome tem poder para mudar a nossa história. Jesus, nós adoramos Jesus, aquele que é Rei, a Ele seja a glória. Jesus, nós exaltamos Jesus, seu nome tem poder para mudar a história. Jesus, nós adoramos Jesus, aquele que é Rei, a Ele seja a glória. Jesus, nós exaltamos Jesus, seu nome tem poder para mudar a história. O nome sobre todos é o teu Jesus. O teu nome tem poder para curar. Oh, Jesus, para transformar. Nós te exaltamos, Jesus. Seu nome tem poder para mudar a história. Jesus, nós exaltamos Jesus, seu nome tem poder para mudar a história. Jesus, nós adoramos Jesus, aquele que é Rei, a Ele seja a glória. Jesus, Ele tem poder para mudar a tua história. Ele mudou a nossa história, a minha, do Moser. E Ele muda a história todos os dias. Porque quanto mais próximo a gente se achega de Jesus, mais a nossa história fica parecida com a dele. Jesus pode mudar a tua história. Nós acreditamos num Deus que faz milagres, que cura, que transforma, que liberta, que quebra cadeias e correntes que talvez você possa estar preso. Eu vou orar agora para que Jesus toque a tua vida. Senhor Jesus, toca a vida de quem está nos assistindo, de quem está louvando conosco,
de quem está participando conosco desse culto. A gente não sabe o que se passa nos corações, porque só o Senhor pode sondar corações. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas presas a pecados, a histórias. E eu te peço que o Senhor possa reescrever a história de quem estiver nos assistindo. E traga essa pessoa para perto de ti, Jesus. E que a história dessa pessoa seja a tua história para ela. Porque o Senhor tem planos elevados para a tua vida. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre família, ou melhor, continuar falando sobre família. E hoje o tema é família, corpo orgânico. Um corpo orgânico. O corpo orgânico é diferente de uma instituição. Então, quando a gente pensa num organismo, que é diferente de uma organização é uma instituição. Eu organizo uma associação, eu organizo um grupo, eu organizo uma entidade. Mas um organismo é vivo, não é? Um organismo é diferente de uma organização. Não que o organismo não tenha organização, não é verdade? Agora, o que isso trouxe para mim? Eu tenho pensado bastante a respeito disso, a respeito da família e a respeito da igreja em si, não é? Quando a gente pensa num paralelo entre família e igreja, o que me passa? Me passa que eu preciso fazer uma avaliação a respeito de como que a igreja cristã está hoje e como que a família tem se comportado hoje, porque existem reflexos. São reflexos sociais. Então, quando a gente fala numa instituição, numa igreja, por exemplo, a gente fala de uma igreja que tem membros. Quem são os membros? Os membros são aqueles que pertencem à organização. Mas não só isso, eles são responsáveis em sustentar a organização, né? Sustentar aquela instituição. Já na visão bíblica apostólica, né? Apostólica que eu estou falando é dos apóstolos, lá das Escrituras, ser membro é ser organicamente unido e funcionar como tal para a unidade e desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, igreja para a Bíblia ou para o Novo Testamento é um corpo. Corpo é orgânico, corpo é um organismo. Ok? Já na instituição, e eu não estou falando aqui que toda instituição é ruim, eu estou dizendo o quanto que muitas vezes nós perdemos o sentido das coisas por conta daquilo que fazemos rotineiramente. Então, uma igreja é o quê? Uma igreja é uma entidade, uma organização, uma instituição. Essa instituição tem membros, esses membros fazem parte desta instituição e sustentam essa instituição, ok? Basicamente é isso, é uma associação religiosa, do ponto de vista da organização. Mas do ponto de vista do organismo, não. Do ponto de vista da Bíblia, das Escrituras Sagradas, nós não temos hall de membros, hall de dizimistas, hall de ofertantes, hall disso, hall daquilo. Nós não temos. Isso daí é uma coisa que a instituição acaba fazendo por outras necessidades. Mas, do ponto de vista bíblico, a igreja é o corpo de Cristo. Ok? Tudo bem até aí? Eu não vou falar sobre a igreja, eu estou fazendo um paralelo entre igreja e família. Como que isso se dá na família? Como que a família acaba buscando essas informações e trazendo para dentro dela, ou da família para a igreja, ou da igreja para a família e assim por diante? Por exemplo, numa igreja, numa instituição, você tem títulos, você tem funções.
definidas por títulos, né? Você tem o pastor, você tem presbítero, você tem diácono, você tem obreiro, depende da instituição, tem os seus títulos, né? Tem diretor, né? Se a música a igreja é grande, tem diretor de música, diretor de educação, diretor de vida familiar, diretor de organização não sei da quanta, diretor administrativo e assim por diante, ok? Então, uma sociedade, uma instituição, você acaba estabelecendo títulos e colocando pessoas, entre aspas, especialistas naquela área. Então, eu tenho uma pessoa especialista na área de música, uma pessoa especialista na área infantil, uma pessoa especialista para adolescentes, uma pessoa especialista para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Como que isso acontece dentro da família? Veja como é sério isso. Nós precisamos parar e pensar, porque dentro da família, o que muitas vezes uma família disfuncional, uma família disfuncional, é uma família, eu percebi que errei aqui, é uma família que tem, muitas vezes, ela segue o mesmo padrão, que é o padrão de títulos, né? Então eu tenho o pai, quem é o pai? O pai é o presidente da empresa, ou a mãe é presidente da empresa, ou os dois são os diretores. E quem são os filhos? Os filhos são colaboradores, né? São funcionários. Eu me lembro muitos anos atrás de ter ouvido uma pessoa dizendo assim, meu pai falou para mim que eu devia agradecer muito a ele por morar dentro de casa. Isso não é uma conversa de família, isso é uma conversa de uma instituição, né? É o diretor que chega para o empregado e diz assim, olha, você devia ficar feliz, você tem emprego, meu amigo. Percebeu aqui? Eu estou começando a fazer um paralelo. Agora, quando eu tenho esse diretor de música, diretor de criança, diretor disso, diretor daquilo, o que acaba acontecendo? Eu acabo separando aquela congregação, né, em fatias. Não, a minha igreja é muito grande, ela precisa ter um departamento infantil, ou a igreja da criança, ou a comunidade dos adolescentes, ou os jovens para cá, os idosos para lá, os homens para cá, as mulheres para lá. Agora vamos fazer um trabalho só para quem é universitário. Agora, e aí a gente vai separando. O que acaba acontecendo na visão de corpo? Eu tenho um problema, porque o corpo não pode estar dividido. O corpo não pode estar dividido, né? Aí você vai dizer, mas como é que a gente atinge todo mundo? Você vai fazer só um culto? Eu não estou dizendo que a gente não possa ter atividades distintas para grupos distintos. O que eu estou dizendo é que a gente separa, mas não une. A gente divide, mas não agrega. Estou falando da igreja. E a família? Família, a gente faz a mesma coisa. Isso é coisa de criança, fica para lá. Não, você é adolescente, fica para lá. Você não entende nada. Isso daqui é coisa dos pais. E aí a gente vai criando momentos e fatias dentro desse relacionamento que acabam gerando, por exemplo, segredos. Isso é coisa do papai e da mamãe. Isso daqui é coisa das meninas. Quando uma família é grande. Isso aqui é coisa das meninas. Não, isso aqui é coisa dos meninos. E você separa. Tudo bem, de novo, repito, você pode fazer separações para efeito de estratégia? Sim, mas você tem que tratar isso como uma unidade. Quando você não agrega, não trata como uma unidade, você começa a ter problemas. Por exemplo, competição. Então você tem a competição dos filhos com os pais, do irmão com a irmã, do irmão com o outro irmão, do pai com a mãe, da mãe com a filha, da mãe com o filho e assim por diante. Então, é claro que uma família é muito menor, mas o problema é que o corpo não pode ser separado, um organismo não pode ser dividido. Ele tem que andar junto, viver junto, ele tem que crescer junto. Vai guardando essas informações que eu estou te dando. Uma outra questão é uma questão de identidade. Por exemplo, hoje a igreja cristã no mundo tem sofrido um pouquinho da falta de uma identidade cristã saudável, né?
Aqui que é esse grupo aqui? É o grupo das células, do grupo da igreja em célula. Essa daqui é a igreja por propósito. Essa daqui é a igreja de atividades X. Essa daqui não é mais chamada igreja. A gente não chama mais de igreja porque o povo não gosta de igreja, então isso daqui é não sei o quê. E a gente vai, então, ficando com um problema de identidade. Quem somos? Da mesma maneira, isso acontece na família. Há graves distorções sobre a identidade de cada membro da família. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para as Escrituras Sagradas. E para isso eu quero ler com você um texto em Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Veja algumas frases que o apóstolo Paulo utiliza aqui nessa carta aos Efésios. Ele fala em ser família de Deus. Na verdade, antes ele fala, nós deixamos de ser estrangeiros para sermos concidadãos, membros da família de Deus, né? Fala sobre o edifício, fala sobre santuário santo, fala sobre morada de Deus. Ele está falando do quê? Do povo de Deus. Ele está falando da igreja. A identidade da igreja é esta aqui, né? Tirando disso daqui, você tem problemas de perda de identidade, perda de função, perda de propósito e assim por diante. No entanto, quando ele utiliza certas figuras aqui de linguagem, ele está também trazendo o coração de um organismo vivo. Então ele diz, vocês não estão separados, vocês não são estrangeiros e forasteiros, vocês são concidadãos, vocês estão juntos. Vocês fazem parte de uma família, a família de Deus. Vocês estão edificados sobre os apóstolos e os profetas. Jesus é a cabeça, Jesus é a pedra angular. É um edifício, esse edifício cresce, ele se torna santuário, morada de Deus. Então eu quero buscar esses princípios para falar um pouquinho sobre a família orgânica. Primeira coisa, o que a gente deve evitar numa família, ou melhor, no viver da família, no viver familiar? O que a gente deve evitar? Em primeiro lugar, não reconhecer, quer dizer, a gente deve evitar não reconhecer as diferenças individuais. Nós somos diferentes, marido e mulher são diferentes. Esse marido e mulher tem um filho, belezinha, tem 2 filhos, o filho é diferente do primeiro. Tem o terceiro, é diferente do primeiro, diferente do segundo. Tem uma menina que é diferente, tem a menina que é diferente da outra filha. E assim por diante, nós somos seres muito complexos e diferentes. E a gente precisa reconhecer isso. Então a gente deve evitar o deixar de reconhecer isso. Outra coisa que a gente deve evitar é deixar de lado alguém quanto aos planos gerais da família. Ou seja, esse é um plano geral da família, mas não, isso daqui não é para você. Mas não é membro da família? Não, isso daqui não é para você. Né? Eu visitei, fazendo de novo o paralelo com igreja, eu visitei uma igreja num determinado país da Europa e nós fomos, eu estava com um amigo que iria visitar o pastor daquela igreja, uma igreja imensa, uma igreja muito grande. E quando nós chegamos, vamos lá, onde é que é o escritório do pastor? Está aqui. A hora que eu fui chegando perto, tinha guarda-costas, alguns guarda-costas. Aí eu cheguei, a porta era praticamente de ferro. Aí você entra, a hora que você entra ali na antessala, tem já pessoas dentro que vão participar daquela conversa, vão estar ali o tempo todo. Aí eu entrei, sentei numa cadeira, numa mesa bem longa, o pastor lá na ponta, né, fazia um T, o pastor lá na cabeça, esse T aqui nós sentamos assim ao lado, não é? E eu olhei ao lado, tinha uma TV ligada o tempo todo,
na área de finanças. O que você acha disso? Quer dizer, tem coisa acontecendo aqui que não é para esse povo aqui. Você acha que o membro da igreja sabe o que está acontecendo ali? Não, não sabe. Isso também acontece nas famílias. Tem esposa que não tem a mínima ideia de quanto o marido ganha, de onde vem o dinheiro, o que ele faz com o dinheiro, se aplica, se não aplica, se perde, se não perde. A esposa não sabe de nada. Por quê? Porque isso daqui não faz parte da sua alçada, não é do seu direito de discutir isso. O filho não sabe do que o pai faz, do que a mãe faz, ou do que os dois fazem. É tudo separadinho. Então não existe família, não existe unidade, não existe corpo. Outra coisa, é perigoso fazer diferença no trato com os filhos. Cuidado, evite fazer diferença no trato com os filhos. Eu já vi isso acontecer. Não é? Mas é que ele é tão parecidinho comigo, eu gosto tanto, e o outro não, o outro é rebelde, o outro qualquer coisa briga. Então, sabe, a gente vai ficando cansado. Papai e mamãe não ficam cansados dos filhos nunca. Porque somos pessoas diferentes, porém participamos de um mesmo corpo. Outra coisa, cuidado para não ficar separando os filhos dos pais, os pais dos filhos. Procurem planejar juntos, sonhar juntos, conviver, procurem brincar juntos, não é? Quando é criança ou quando é adolescente, ou mesmo quando é jovem, não tem problema. Vamos estar juntos, vamos curtir, vamos falar de coisas do coração. As pessoas não fazem mais isso. Antigamente, quando a gente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, a família ficava unida, né? Comia, aí depois sentava ali, às vezes estava um rádio tocando uma música, aí eles estavam brincando de alguma coisa, umas crianças para lá, outras crianças para lá, o adolescente ou o jovem, e ali a família convivia. Hoje ninguém faz mais nada, né, disso. Já senta à mesa com o celular na mão. Senta para comer com o celular na mão. Está comendo olhando para o celular. Ninguém olha mais no rosto do outro. Vai no restaurante para você ver o que está acontecendo. Vai numa família, ou olha para a sua família. O que é que está acontecendo? Terminam de comer, vai cada um para um canto. Ninguém conversa, ninguém discute nada, ninguém sonha nada, ninguém planeja nada, ninguém tem um mínimo de consideração um pelo outro. Então, o que a gente deve considerar na família à luz da Bíblia? Para esse corpo, para esse organismo. Número 1. De acordo com Efésios, Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o centro da vida, ele é o centro da família. Se você tirar Jesus Cristo do centro da família, essa família deixa de ser uma família cristã, deixa de ser uma família com valores espirituais, deixa de ser uma família ética. Jesus Cristo no centro. Outra coisa, nós somos diversos e diferentes, como eu já falei. Né? Olhe para o seu corpo, olhe para a sua mão. Cada dedo é diferente um do outro, mas todos eles trabalham pela unidade. Eu mexo aqui as minhas mãos, são tendões, são todas as partes do meu corpo estão funcionando para a unidade e para a interdependência. O que é interdependência? Interdependência, eu preciso de você, mas você também precisa de mim, certo? Um membro cuida do outro. Um membro participa com o outro. Olhe para o seu corpo. Está em dúvida a respeito da família orgânica? Olhe para o seu corpo. Você divide, você deixa a mão de um lado e vai passear? Você tira a cabeça? Você tira o pé? Claro que não. Né? Então, como é que esse corpo deve viver? Em primeiro lugar, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, Paulo está falando aqui da igreja, Paulo está falando aqui do corpo de Cristo. Como nós estamos fazendo paralelo do corpo de Cristo com o corpo orgânico da família, nós estamos vendo que são os mesmos princípios. Então, que princípio a gente tem aqui? Ele olha e diz, olha o corpo, são membros diferentes. A família, membros diferentes. Mas essa família vive, esse corpo vive para a sua unidade, ou seja,
Nenhum membro do meu corpo trabalha sozinho. Todos trabalham em prol de uma unidade, tendo a cabeça mandando em tudo, né? A cabeça é Cristo. Então, se a cabeça manda no corpo, o corpo, mesmo tendo diversidade, somos diferentes, esse menino é diferente daquela menina. Não, são irmãos, mas eles são muito diferentes. Esse menino é diferente daquele outro menino, são diferentes. O papai da mamãe, a mamãe do papai, o pai do filho, o filho, e assim por diante. Somos todos diferentes, mas devemos cooperar para a unidade. Em 1 Coríntios 12, 24b até 26, diz assim: mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, presta atenção aqui, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso a família também tem que ser assim. Um cuida do outro, um depende do outro, interdependência. Eu dependo de você, você também depende de mim. Nós estamos juntos crescendo. Lembra que Paulo fala que esse edifício cresce. A família tem que desenvolver-se. Por exemplo, existem filhos que estão ressentidos com o papai ou com a mamãe porque eles nunca se alegraram com as vitórias dos filhos. Né? Às vezes o filho fala: pai, ganhei uma medalha aqui na escola. Não fez mais nada do que a sua obrigação. Veja, o seu corpo não trabalha assim. A Bíblia diz que quando um membro sofre, todos sofrem. Você martela o dedão, você cai de cama. Você não põe a mão na cama, você cai de cama. Todos os membros sofrem. Mas quando um é honrado, todos se alegram. Existe isso no organismo. Talvez não exista na organização, na instituição. Então, se a sua família é uma instituição, se a sua família é uma associação de gente que caiu junto ali dentro, então isso não vai acontecer. Mas se é um organismo, se é vivo este corpo precisa chorar com quem chora, alegrar-se com quem se alegra. Nesse período de pandemia, muitos problemas têm acontecido. E em meio a esses problemas todos, o que a gente acaba vendo é que existem muitas pessoas que se perderam, porque a gente acabou ficando em casa, e a família fica em casa, e os filhos não vão para a escola, né? Às vezes o filho é adolescente ou jovem, fica em casa, aí ele quer ficar só com o seu celular, não conversa com ninguém, aí os pais se ressentem, aí os filhos se ressentem porque os pais se ressentem, e assim o rolo está formado. Eu e você temos que parar e pensar o que significa um corpo organicamente formado por Deus, como igreja, como família. A minha família é um santuário de Deus. A minha família é a igreja de Jesus Cristo. Como ela deve viver? O que é que Paulo explicou para a gente aqui nesse texto de Efésios? Ele fala que, primeiro, que nós não somos mais nem estrangeiros nem forasteiros. Ou seja, ele diz, vocês em Cristo nós somos um. Em Cristo nós fomos unidos, em Cristo nós fomos congregados. Ele diz que esta família de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus Cristo é a cabeça, é a pedra angular. O edifício cresce, se torna santuário de Deus e nele também nós crescemos para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Então, alguns princípios e eu quero partir para o encerramento. Primeiro, família é um lar, não uma casa. Uma casa é um lugar. A família é um ambiente, um corpo vivo. Um lar é uma unidade de amor, de respeito, de perdão, de compaixão. Um lar celebra vitórias.
abraça na dor, tem paciência na tribulação. Isso é lar, não é uma casa. Um lar não exclui seus membros, mas os inclui em amor e santidade. Um lar não abandona, não isola, não expele seus membros, seja quem for. Um lar respeita a história dos idosos, respeita a história da família e os acolhe com graça e misericórdia. Um lar vive para a sua unidade e não para os seus interesses individuais, né? Ou para os interesses individuais. Segundo, família cristã é um santuário. Segundo o que o apóstolo Paulo falou, ele falou que aquele povo já não é mais separado, não está mais perdido, está aqui um para um lado, outro para o outro. Ele diz, nós somos concidadãos dos santos, e ele diz edificados. Quando ele fala edificados, ele já completa e diz sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele está falando das Escrituras. Então, uma família cristã é um santuário que deve ser instruída na palavra de Deus. A Bíblia tem que ser alimento da família. Não é alimento do indivíduo na família. Ah, ele gosta mais de ler a Bíblia. Deixa ele ler a Bíblia, a gente não gosta muito, a gente fica aqui. Nós, como família, precisamos conhecer as Escrituras. Nós, como família, precisamos adorar a Jesus Cristo como a pedra fundamental da vida. Nós precisamos crescer, precisamos nos desenvolver no relacionamento com Deus através do culto, da oração, da leitura da palavra, do louvor, da adoração, do testemunho, do compartilhar, das ações de bondade, das ações de misericórdia. Nós precisamos reconhecer que somos um santuário onde Deus habita. Então esse lar cristão vai promover o quê? A glória de Deus e será a força da comunidade cristã maior. Então quando a gente diz assim, a igreja é uma família de famílias, ela não tem que ser só um slogan bonito, tem que ser realidade. Se na minha família existe crescimento espiritual, a glória de Deus é o alvo da nossa história, as ações de bondade, misericórdia e compaixão acontecem. Se na minha família eu estou estendendo a mão um ao outro, eu não estou deixando ninguém perecer, significa que quando eu formar, eu estiver junto com a minha igreja, comunidade presencial, eu vou viver assim também. Gente, eu sou pastor há quase 40 anos. Quase 40 anos. Não é isso que eu vejo. Ou não é isso que eu andei vendo durante 40 anos como pastor. O que eu vi é a família não andando junta. O que eu vi é a família que parece família no ambiente comunitário, mas é algo disforme, algo completamente adoecido quando está no ambiente da casa, porque não é um lar. O que eu vi muito são pais egocêntricos, que não ligam para os filhos e trabalham muito, procuram ganhar muito dinheiro, e a desculpa que eles têm são os filhos, mas os filhos sentem falta desses pais. A linguagem e a desculpa dos pais é para o futuro deles. Mas eles não terão futuro como família, porque o presente está manchado, está adoecido, está enfermo. O que eu tenho visto são pessoas que declaram com os lábios Jesus Cristo, mas o coração está longe de Jesus. O coração já abandonou a Cristo há muito tempo. O coração já é dos bens materiais, o coração já é dos interesses particulares. O coração pertence a toda essa estrutura egocêntrica, soberba que existe no mundo e que muitas vezes a família de cristã só tem o nome. Nossa, pastor, mas não tem nenhuma solução? Gente, a Bíblia tem algo interessante que ela diz assim, olha, o meu povo se abandonou, lembra? O meu povo me abandonou, o meu povo adulterou com outros deuses, etc. O Senhor sempre falava de um remanescente. O que é remanescente? É um resto.
É um grupo pequeno, fiel. É claro que existem famílias cristãs maravilhosas, saudáveis. Não existe perfeição na Terra. Então eu não vou nem dizer não existe família perfeita. Redundância, bobagem falar isso. O que a gente precisa pensar é que a família precisa refletir na Terra a glória de Deus. E a família, como unidade familiar orgânica, precisa fazer essa mesma pergunta. Está Deus sendo glorificado nos nossos atos? Aquilo que nós estamos fazendo hoje está glorificando a Deus? Os planos futuros glorificam o nome do Senhor? A maneira como nós trabalhamos e nos relacionamos glorifica o nome do Senhor? Por força do ministério pastoral, gente, infelizmente eu já tive que acompanhar muitos enterros. Enterros até de gente que eu não conhecia, que era parente de alguém da igreja. E o que eu mais vi nos enterros? Culpa. Pessoas, pais, mães, etc., que, marido, mulher, né? Que olhava para a pessoa que havia falecido com sentimento de culpa. E você sabia que faltou ali naquele momento, não é? Ou melhor, naquele momento não, durante a vida toda, faltou amor, respeito, consideração, amizade, companheirismo, andar junto, pensar junto, sonhar junto, faltou boa educação, faltou polidez, faltou um monte de coisa. Então a hora que perde, dá pânico, dá desespero. Quantas vezes eu vi pessoas se jogando em cima do caixão desesperadas, né? Gente, a gente sofre pela perda de alguém, mas quando você vive uma vida saudável, você chora pela saudade, você chora porque você não vai mais ter aquela pessoa ao seu lado, mas você não chora pela falta, né, por aquilo que você deixou de fazer. A Bíblia diz que a gente não deve dever nada para ninguém, a não ser o amor, né? O amor a gente está sempre devendo, mas não devemos dever nada para ninguém. Eu procuro olhar para minha esposa e minha esposa olhar para mim sempre assim. Como é que a gente pode fazer o outro feliz, mais feliz ainda? Não vamos descansar, o jogo não está ganho. Vamos ficar o tempo todo ali curtindo, o tempo todo ali plantando. Eu olho para os meus filhos, agora meus filhos casados, e os meus filhos e essas minhas filhas, não é? Têm nenéns. Nós temos 2 netinhos. E eu olho para os meus netinhos e olho para os pais deles e olho para mim e para minha esposa e eu tenho que ver uma sequência de bênçãos, de gerações abençoadas, de gerações que plantaram a semente do Evangelho. Igreja cristã só existe no momento em que os seus membros são adoradores de Cristo. Família cristã só existe no momento em que os seus membros são adoradores de Cristo. E se a gente adora Jesus dentro da família, o que acontece? Você deixa de lado as besteiras, né? Tem gente que maltrata os outros e diz, não, eu fiz isso de propósito mesmo, que é para você aprender. Aprender o quê? Aprender a ficar amargoado? Aprender a ficar angustiado? Aprender a ficar triste? É isso que você está ensinando para as pessoas de dentro da sua casa? Então a sua casa é uma casa, não é um lar. Porque no lar cristão, essas coisas são deixadas de lado para sempre. A sua família é uma instituição ou é um corpo orgânico? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que cada vida, cada pessoa que está aqui agora participando desse momento de culto, cada um, Senhor, seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo e possa se arrepender dos seus erros e possa se converter a Cristo e, convertendo-se a Cristo, converter-se à família, a cada membro da família, para a Tua honra e para a Tua glória. Minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem procurado desenvolver esse ministério com muito carinho, com muito amor, com muito temor a Deus, né? Dá muito trabalho fazer tudo isso que a gente está fazendo e, você sabe, gravando e pela internet, editando, etc. Isso não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. Mas sabe por que a gente faz isso? A gente faz isso
porque a gente quer glorificar a Cristo, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, pregando uma palavra que traga soluções para a sua vida. Então apoie a gente inscrevendo-se no nosso canal no YouTube, mas principalmente assistindo a nossa plataforma. É o seguinte, uma coisa é o que a gente grava e fica no YouTube. No YouTube fica lá, né? Como fica um monte de coisa boa e um monte de coisa, muito mais coisa ruim, né? É um lugar cheio de vídeos, certo? Perdido no mundo lá. Se você não é membro, ou melhor, se você não se inscreve num canal, né? Você não recebe quando tem vídeos novos, etc. Então, o que acaba é se perdendo. Fica aquela coisa perdida. Nós usamos uma plataforma de transmissão de vídeos que pertence a uma igreja americana chamada Life Church. Essa igreja, de uma forma muito abençoadora, ela disponibilizou essa plataforma para igrejas que queiram utilizá-la. E nós utilizamos essa plataforma. E ali a gente tem palavra empreendedora, né? Nós temos cristãos empresários falando a respeito de como viver melhor a sua vida cristã no trabalho. A gente tem o Palavra de Homem, muitas vezes uma palavra dirigida aos homens. A gente tem aos domingos o culto, que é isso aqui que você está vendo, né? A gente tem na quinta-feira cultos em inglês e outras coisas que estamos preparando, né? Para que tenhamos mais e mais ferramentas. Então, o que acontece quando você entra no itrinity.tv.br? Você tem um canal seu, um canal dessa igreja. Não é uma coisa perdida no espaço, no Facebook ou no YouTube ou o que seja, mas é um lugar onde a gente se encontra, né? Ali você pode pedir oração, se tiver, a gente está ainda se preparando e muitas vezes se alguém escrever, poxa, eu escrevi, eu pedi oração, ninguém respondeu. É porque ainda estamos crescendo, ainda estamos nos desenvolvendo, mas tem plataforma para isso, tem possibilidade para isso, né? Então, acompanhe a gente, fique conosco, itrinity.tv.br e multiplique essa ideia, né? É o nosso lugar de encontro na internet, Igreja Trinity Online. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe a sua vida.